Nessa noite nós vamos ministrar uma palavra que o Espírito Santo tem tocado muito no nosso coração. Existe um livro que tem abençoado muito a nossa vida, a vida desse pastor, que é um pastor influente em São Paulo, chamado Eduardo Bortolossi. Ele lançou esse livro, Mente para Governar e Coração para Servir. Então, desde já, se você puder adquiri-lo, vai com certeza abençoar muito a sua vida, assim como tem abençoado a nossa. Você sabe que nós nunca vamos conseguir governar algo se a nossa mente não estiver preparada para isso. Eu acredito que qualquer governo, qualquer sucesso acontece primeiro na mente. Existe uma doutora australiana que ela diz: aonde a mente do homem vai, o homem segue. Olha que interessante como é que nós temos um poder muito forte na nossa mente. E é por isso que o diabo ele tem trabalhado todos os dias, não é para aparecer mais para você. Ele não tem interesse de aparecer e te assustar. Tudo que o diabo ele quer fazer hoje é paralisar a mente do cristão. Porque é através da nossa mente, uma mente onde Filipenses 4:8 diz: tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Porque nós sabemos que viemos de um Deus criador e toda a criatividade que precisamos já está dentro de nós. Nós temos o poder de governar não somente dentro, mas também fora. Observe que Deus deu o poder a Adão de colocar o nome nos animais. Então, o animal girafa tem cara de girafa porque Adão disse que era girafa. Observa que Deus ele deu essa autonomia, apesar de Deus ser o criador. Desculpa, irmãos, eu louvei tanto que eu estou até embaralhando. Estou sem voz, pulei, suei. Deus ele deu o homem essa autonomia, apesar dele ter criado todas as coisas. Olha como o Senhor confia em nós para governar. Mas também sei que depois que Jesus voltar, nós também voltaremos para governar na terra. E isso é sensacional porque somos filhos. Ele vai nos dar autonomia e autoridade sobre muitas coisas ainda. Mas para isso você vai precisar estudar um pouco mais de escatologia, para entender que você não vai morrer e vai ficar perambulando pela terra, dizendo: eu estou aqui. Não, você tem um propósito. E por isso nós precisamos ser treinados. Você sabe que nós precisamos ser ensinados. E quando eu paro para ver a Bíblia é um livro de ensinamentos. Quando nós olhamos algumas histórias, eu vejo quantos homens e quantas mulheres conseguiram governar. Então observa, Noé governou sobre muitas coisas. Abraão governou sobre muitas coisas. O Senhor confiou a eles muitas coisas. E Jesus também governou. Sabe que o nosso maior exemplo é Jesus? Mas hoje, nessa noite, eu quero falar sobre José do Egito. Eu amo a história de José, porque a história de José é uma história muito parecida com a minha e com a sua. Quando nós olhamos José, nós vemos José vindo de uma família completamente desestabilizada, desestruturada. Então, primeiro, a sua mãe não podia ter filhos. Raquel tem o desejo, começa a gerar, e aí vem José, um sonho que realmente foi realizado por Deus. Mas quando eu olho para Jacó, Jacó tinha muitos problemas. Primeiro que Jacó era casado com outras mulheres, já é um grande problema. Tá bom, ninguém riu, ninguém entendeu. Mas enfim, Deus sabia que eu não poderia nascer nem lá e nem no tempo, porque senão eu não iria deixar nenhuma outra esposa de pé. Mas entenda, vocês não estão aqui, tudo bem. Mas Jacó, ele era casado com Lia. Lia teve filhos completamente adoecidos emocionalmente. Entenda, a palavra diz que Lia era feia. Lia queria ser amada por Jacó e não conseguia esse amor porque tudo que Jacó queria era Raquel. Então ele batalhava para tê-la. Só que uma mulher rejeitada cria filhos rejeitados. E quando esses filhos foram crescendo, começou a ter-se uma disputa. Então, na cabeça dos outros irmãos, por Jacó amar mais a mãe de José, automaticamente os irmãos acharam que Jacó amava mais a José. Vocês se identificaram com alguma coisa na família de vocês? Não, né?
E aí a gente começa, tem os preferidos, tem os mais adolados. Cadê os primeiros filhos aqui? Os primogênitos, levantem as mãos. Os primogênitos são sempre os preferidos. Não? Ok, tá bom. Cadê os segundos aqui? Os bebezinhos da mamãe e do papai. Os segundos são os mais babados, é isso? Eu vou falar pra vocês uma coisa. Então tá bom, eu vou passar a minha percepção. Eu sou segundogênita e acho que minha mãe prefere a primogênita. Pronto. Mas, brincadeiras à parte, você percebe que José, ele começou a viver algo muito forte na vida dele, muito novo. Então, quando José tinha 17 anos, ali começou a história de José. A sua mãe morre e José precisa seguir em frente. Só que José tem um sonho. José, ele sonha que a lua vai se curvar diante dele. O sol, você já conhece a história. E quando isso representa o seu pai, os seus irmãos, e ele comenta do sonho, isso começa a existir uma grande perseguição. E é baseado nisso que nós vamos começar. Abre comigo a sua Bíblia, Gênesis 37, versículo 2. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Você sabe que a vida, ela nos surpreende com situações que não escolhemos. A vida nos surpreende quando alguém que amamos de repente morre. A vida nos surpreende quando acontece alguma separação. A vida nos surpreende quando um filho deixa de existir. Sabe que nós não podemos controlar o movimento da terra. Você percebe isso? Você precisa confiar em Deus, você precisa crer em Deus, você precisa se entregar completamente a Deus, porque o mundo, ele já se move completamente. E nós precisamos acreditar que Deus está no controle da nossa vida aqui na terra. E quando a gente se surpreende, existem coisas que não pedimos que acontecem, existem coisas que não desejamos, existem coisas que muitas vezes não entendemos. E eu observo na história de José, que José se tornou governador aos 30 anos. Então entenda, de 17 até 30 anos, é muitos anos. José não se tornou governador de um dia para o outro. E eu acho que esse é um grande problema dos nossos dias hoje. A gente não consegue enfrentar problemas. O ser humano tem ficado frustrado muito facilmente. Eu observo que as pessoas não conseguem receber não. Eu observo que isso já está vindo agora desde muito pequenininho. A gente observa as crianças com resistência a não, mas os nãos que eu recebi me fizeram chegar até aqui. Quando eu paro para olhar a minha vida, um treinamento, quando eu vejo a vida de José, eu observo que os nãos de Deus, os momentos que ele ficou passando por problemas, não foi para matar José. Eu acredito que todos nós que estamos aqui hoje, podemos ter tido uma infância difícil, podemos ter tido uma família desestruturada, mas observa que isso não te matou. Você é um sobrevivente, você percebe isso? Existem tantas coisas que poderiam ter nos tirado da terra, mas hoje nós estamos aqui. E quando eu vejo a vida de José, eu observo que ele soube enfrentar as estações da vida. Irmãos, a nossa vida é feita de estações. Você sabe que no período que nós fomos para Israel, eu perguntei assim, quais as estações do ano lá, qual é a estação do ano que eu vou estar lá? E uma pessoa me respondeu, só tem inverno e verão. Eu fiz assim, como assim? Existem lugares que tem menos estação, mas hoje nós aqui no Brasil, a nossa cultura, a nossa vida, nós passamos por verão, por outono. Já reparou que o nosso armário muda de acordo com as estações? Quando chega período de inverno, você tira o casaco, você pega suas roupas de frio. Só que hoje nós não queremos enfrentar as estações. E José se tornou quem se tornou
por ele perseverar, mas em quem eu estou ancorado para chegar até o fim vai fazer toda a diferença no nosso percurso, no nosso destino. Muitas pessoas hoje, elas estão escoradas em nada e é como se estivesse pisando no vazio. Elas não conseguem lidar com aquilo que sente. E eu paro para analisar. Deus não escolheu José porque José era escolhido para vencer o Egito, governar o Egito. José chegou nesse lugar porque José estava emocionalmente saudável. Nós temos a tendência de falar, e você vai me entender, era para Jesus viver aquilo ali, porque Jesus consegue viver. Nós temos a tendência de colocar pessoas que venceram como se tivesse sido designada para ser elas. Mas não está relacionado à pessoa, está relacionado ao comportamento que elas tiveram. Então você não foi designado para viver uma vida derrotada e morrer miserável, destruído. Aquilo que você viveu no seu passado, a família que você teve, aquilo que você não recebeu, não é motivo para você não se reerguer, não é motivo para você não se levantar. Isso depende da ótica que você tem. Muitas pessoas escoram, colocam desculpas diante daquilo que não receberam, daquilo que não viveram. Irmãos, se eu paro para falar da minha infância, quantas coisas eu não tive. Teve momentos que eu não tive comida, teve momentos que eu não tive roupa. Mas como eu enxergo isso? O que eu faço com isso para o meu futuro? Qual é o meu posicionamento? Qual é a minha atitude? E isso foi o que fez José vencer. José, ele passou por problemas, mas José não parou nos problemas. José passou perseguições, mas ele não viveu na perseguição. Você sabe que existe um mundo fora, mas existe algo por dentro de você. E o que está dentro, ninguém pode tocar. É por isso que nós vamos precisar aprender a amadurecer para que a gente aprenda a governar. Governo precisa de ensino. Você precisa ter uma mente treinada para isso. E quando eu paro para olhar algumas estações que José viveu, a primeira estação que eu percebo foi a estação da cisterna. Você conhece muito bem a história e sabe que os irmãos de José pegaram José, tiraram a túnica de José, mataram um animal e sujaram a túnica de sangue, para que o pai de fato acreditasse que José estava morto. E naquele momento José ficou sem túnica, e a túnica significava autoridade, significava fazer parte de algo. As cores representavam algo, e quando esses irmãos chegam diante de Jacó, Jacó diz, era melhor se fosse eu que tivesse morrido. Jacó começa a entrar em luto. Então observa, os irmãos tentaram resolver o problema, para que a visão do seu pai voltasse para eles. Na verdade, eles tiveram a apatia do pai. Jacó ficou completamente apático, acreditando que seu filho José estava morto. E aí eu pergunto a você, quantos de nós hoje não chegamos aqui e estamos vivendo como José viveu? Quantos de nós hoje aqui não estamos vivendo essa estação? A estação da cisterna. Sabe que a estação da cisterna é o lugar onde você se encontra sozinho. Existem momentos da nossa vida e no processo do nosso amadurecimento que nós achamos que ter muitas pessoas em volta resolve um problema que nós precisamos resolver só a gente e Deus. Eu fico vendo muitas pessoas se burlarem, achando que o problema que eu estou vivendo, uma viagem resolve. O problema que eu estou vivendo, uma saída resolve. Não. Existem momentos do nosso amadurecimento, para a gente aprender a governar, nós vamos precisar entrar num lugar de solitude. E nesse lugar de solitude vai nos dar a sensação de que estamos vivendo uma solidão. É o momento que Deus nos encontra. É um momento de escassez. A cisterna significa uma paralisia. Você já se sentiu em algum momento da sua vida paralisado? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Vocês estão aqui? Pergunta para a pessoa do seu lado assim, você já viveu em algum momento da sua vida paralisado?
Vou fazer uma nova pergunta para você reagir melhor. Você já teve a sensação de que parece que a vida de todo mundo está andando, mas a sua não? Prazer, esse lugar se chama cisterna. Cisterna é o lugar, e está lá em Gênesis 37, 23 e 24. Abra comigo a sua Bíblia. Diz assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando. O agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Sabe que lá em Gênesis 37, do 18 ao 20, diz o seguinte: mas eles o viram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Sabe que existem pessoas que elas já estão programadas para matar os sonhos dos outros. Nós precisamos lidar com as circunstâncias da vida e muitas das vezes nós nos deparamos com pessoas que não celebram a nossa vitória. Pessoas que não celebram a nossa conquista. Existem pessoas que nós até falamos o que não deveríamos, assim como José fez. José abriu seu coração para falar para pessoas que não estavam preparados para receber aquilo que Deus o tinha entregado. E como é que nós reagimos nesse lugar? Sabe que eu quero profetizar na sua vida hoje. Se você chegou aqui se sentindo na cisterna, o Senhor está dizendo: eu vou mandar a provisão que você precisa nesse lugar. Ainda que não tenha água, ainda que não tenha provisão, o Senhor é a sua provisão. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e fala para ela: não é tempo de desistir, mas é tempo de avançar. Para que a gente consiga governar, a gente vai precisar enfrentar esses sentimentos de angústias, conseguir ver ao nosso redor a escassez. Uma das coisas que eu converso muito com os meus filhos diariamente, e eu falo para eles: existem momentos da nossa vida que a gente expulsa e repreende demônios, mas existem momentos que o Senhor pede para que a gente resista e Ele fugirá de nós. Resista ao diabo e ele fugirá. Você sabe que tem coisas na nossa vida que não é sobre o que a gente fala, não é sobre o que a gente corre atrás para fazer, mas é sobre a gente confiar naquele que está cuidando da nossa vida. A cisterna vai te tratar, a cisterna vai começar a te reerguer. Sabe que quando a gente desce no fundo no poço mais fundo, quando a gente chega no final, a gente está preparado para subir novamente. Eu prefiro encarar que é necessário a gente chegar nesse lugar para ser trabalhado. É nessa hora que as nossas emoções são equilibradas. É nessa hora que a gente realmente conhece quem somos. Quando nós chegamos na cisterna, quando nós chegamos nesse lugar escuro que não achamos ninguém, a gente começa a perceber que só Deus pode fazer. O fundo da cisterna faz a gente enxergar a única luz que funciona na nossa vida. Eu vejo pessoas hoje que quando estão na cisterna, elas não aceitam esse processo, elas querem governo, elas querem mandar, elas querem governar, elas querem a ajuda, elas querem o suporte de alguém. Mas deixa eu te falar algo: José se sentiu sozinho, porque era para se sentir sozinho. Existem momentos da nossa vida que a gente quer tentar encher a casa, que a gente quer tentar fazer festa, que a gente quer tentar fazer muito movimento, mas aí deixa eu falar, o Senhor está chamando você para um tempo de tratamento, e tratamento é só você e Deus. É na hora que você chora, é na hora que você está no seu momento secreto com Ele. Por isso não abra mão desse lugar. A segunda estação, e o livro chama de Os 4 Seis de José. A segunda estação que José viveu foi a estação da casa. Se você for parar para ler a história de José, José é vendido como escravo. E José vai para a casa de Potifar. Você conhece bem a história, mas lá em Gênesis 39, versículo 2,
diz que o Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Eu acredito que José ele não perdeu a essência que ele tinha em Deus. Sabe, é a estação que parece que você sai do poço e realmente sai. E quando você começa a cuidar, quando você começa a zelar, quando você começa a voltar a trabalhar, parece que algo começa a te derrubar de novo. A palavra diz que a mulher de Potifar queria ter um caso com José. E você sabe que, entre aspas aqui, se você quer ser bem-sucedido em tudo, corra da aparência do mal. 2 amém. Sabe que José estava liderando tudo na casa desse homem chamado Potifar, mas ele não estava liderando a mulher de Potifar. Às vezes nós queremos viver as estações da nossa vida de qualquer jeito. É necessário a gente aprender de uma vez por todas que o sim de Deus é uma bênção, só que o não de Deus é uma proteção. E a espera de Deus é uma preparação. Ali eu tenho certeza que José poderia ter voado, José poderia ter crescido muito. José, aonde ele colocava a mão, tinha a bênção do Senhor. José se tornou o melhor administrador. E quando eu vejo a estação que José viveu dentro de uma casa, eu vejo um lugar de treinamento. Sabe que a nossa casa é um lugar de aperfeiçoamento. A única coisa que você não pode perder na sua vida é a sua casa. Deus em primeiro, e você precisa manter a sua casa saudável. Quando você sai daqui, você precisa ter um lugar para você morar, para você dormir. Existem muitas pessoas que não entendem que a casa é esse lugar. E sabe que, independente do seu passado, você vai ver que Deus quer fazer algo novo na sua vida. O que será que Deus está querendo tratar em você nesse tempo? Sabe que no momento que nós assumimos, antes de assumirmos a liderança da Save aqui no Brasil, uma das coisas que o Senhor conversou muito comigo é: Kelly, para tudo que você está fazendo e cuide da sua casa. O Senhor me chamou de volta. O Senhor me chamou de volta para cuidar dos meus filhos. O Senhor me chamou de volta para treinar para aquilo que Ele estaria fazendo hoje. Quando você vê minha filha dançando, meu filho na igreja, eles foram ensinados a amar a Jesus. Porque a casa é um lugar que nos aperfeiçoa. Sabe que nós precisamos ter um entendimento que, por mais que não tivemos recebido algo, Deus quer fazer algo novo na nossa casa. Deus quer fazer algo novo no nosso casamento. Deus quer fazer algo novo na vida dos nossos filhos. Irmãos, a sociedade não acredita mais na família. As pessoas não conseguem mais amar o casamento. E nós, como cristãos, precisamos entender que a casa faz parte da nossa estação. José viveu isso. José ficou na casa de Potifar sendo treinado. Ele começou a administrar, ele começou a cuidar. Foi uma preparação para o governo de Faraó. Olha que interessante, hoje as pessoas abrem mão de governar a sua própria casa. Eu gostaria de falar para os homens, vocês são sacerdotes. Sacerdote cuida, sacerdote está preparado para a guerra. Mulheres, vocês são submissas. Só que submissão para o mundo é você estar abaixo. Submissão para Deus é você entender o propósito lado a lado. Você sabe para onde você vai. Para Deus, submissão é casa dividida, não fica de pé. Se o seu pensamento for diferente, você destrói um lar. E homens, nós precisamos tomar a posição de novo. A casa é lugar para isso. Aonde nós reunimos a nossa família, aonde nós ensinamos da palavra, aonde nós oramos, aonde nós treinamos, somos podados. E quantos de nós, por não termos uma família estruturada, estamos com as raízes doentes e estamos gerando famílias doentes?
Gênesis 39, versículo 20 e 21 diz: José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. Olha que interessante, porque a terceira estação de José foi o cárcere. Eu acho muito legal a gente falar da vitória de José, mas olha o processo que ele não viveu. Irmãos, em média aí, mais de 10 anos, vivendo todos esses processos. Eu estou na cisterna, agora eu acho que eu vou governar. Não, fui vendido. Agora a esposa de um cara está cismando comigo, então eu vou precisar fugir dela. Agora eu vou preso. Sabe que Gênesis 39, 20 diz: pegou José e o lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. Sabe que ninguém gosta de ser preso? Eu observo os meus filhos brincando de banco imobiliário, nem no jogo eles gostam de ser preso. Ninguém gosta. Ninguém gosta de ser pego e ser lançado num lugar e ter que ficar ali por um tempo. Sabe que o que eu observo em José é que quando ele foi para o cárcere, ele entendeu que tudo que Deus estava fazendo na vida dele não estava demorando, mas estava rendendo juros. Existem muitos cristãos que estão cheios de justiça própria. Existem muitos cristãos que estão parados e nunca saem da prisão porque eles querem fazer justiça com as próprias mãos. Só que chega uma hora que nós precisamos entender que as bênçãos de Deus, enquanto não chegam, estão rendendo juros, e quando vem é algo surpreendente para a nossa vida. Quando eu olho o cárcere, eu percebo que no cárcere eu encontro ingratidão. Quando tu chega no cárcere, você percebe que foi esquecido. O cárcere é lugar de perda, esquecimento. Existem momentos da nossa vida que nós nos sentimos assim. Nós falamos: meu Deus, quanta ingratidão. Na verdade, parece que ninguém está se lembrando de mim. Alguém já se sentiu assim? São sentimentos que você percebe que Deus está nos amadurecendo. Mas quando eu olho para José, eu percebo que ele nunca parou de servir. O coração dele sempre foi um coração de servo. Quando ele chegou na casa de Potifar, ele serviu, ele deu o seu melhor, ele não parou nas circunstâncias. E quando eu percebo ele no cárcere, ele também não parou. Ele começou a suportar as pressões emocionais que aquele lugar estava lhe causando. Ele estava continuando confiando em Deus. Sabe, é no momento que você entra no cárcere que você recebe os sonhos de Deus. Eu amo porque a gente quer sempre o bônus e não quer o ônus. A gente quer sempre os melhores momentos da vida, mas a gente não quer encarar os momentos difíceis. Só que é os momentos difíceis que Deus libera sonhos, libera visões. É o momento que você mais busca o Senhor. É o momento que você reconhece aqueles que realmente são para ficar na sua vida e aqueles que precisam sair, é ou não é? É no momento que você está preso que você começa a perceber qual é a direção que Deus tem para você. E o quarto C de José, a quarta estação foi a corte. Então José já tinha os seus 30 anos. Incrivelmente nós precisamos comparar com Jesus. Uma idade bem importante na vida de alguém. Ele começou a servir na corte de Faraó. Ele começou a ficar dentro de um lugar que ele já estava preparado para estar. Eu posso profetizar na sua vida? Eu creio que o Senhor vai esticar você para você estar preparado para estar em lugares altos. A nossa imaturidade nos impede de acessar lugares altos. E quando eu vejo José na corte, a palavra em Gênesis 41, 46, abra comigo a sua Bíblia. Diz que tinha 30 anos quando começou a servir na corte do faraó, o rei do Egito. E depois de sair da presença do faraó, José foi inspecionar toda a terra do Egito. Imagina, Egito não esperava que viria uma grande seca. O Egito não imaginava que viria tempos de fome.
Na verdade, nós nunca imaginamos o que virá. Só que nós precisamos acreditar que Deus está levantando homens e mulheres que governam. Homens e mulheres que sentem o cheiro da chuva. Homens e mulheres que estão à frente do seu tempo. Que não estão paralisados no passado, não estão agarrados completamente no hoje, mas estão esperando de Deus a revelação do futuro. José foi esse. Sabe que quando eu olho para José e vejo a estação da corte, eu percebo que o nosso maior problema nunca será a escassez. O nosso maior problema, aonde o Senhor quer nos podar, nos amadurecer e nos treinar, é quando chegamos na abundância. Sabe, você quer conhecer alguém, entregue a ela poder. Você quer realmente saber quem você é? Tenha, o Senhor vai te dar muito e você vai ver quem realmente você é. Quando eu paro para poder olhar Jesus vencendo a tentação, chegou uma hora que o diabo começou a falar sobre fama, começou a falar sobre dinheiro. Existem momentos na nossa vida que nós sempre chegaremos nesse lugar. E a minha pergunta é, quem é você no muito? Porque o problema não é você não ter, o problema é quando Deus te dá, o que você faz com o que Ele te deu. E eu percebo que José, ele foi maduro. E eu percebo que isso para a minha vida e para a sua, quer nos ensinar que a abundância é um teste ainda mais duro para enfrentarmos. Eu fico observando os processos da Save e eu agradeço a Deus por esses processos. Hoje nós somos 500 filhos na casa, para a honra e glória de Deus. O Senhor está nos dando lugares, o Senhor está nos fazendo possuir terras, mas o Senhor também está trabalhando o nosso coração nessa estação. O que seria de nós se já tivéssemos uma igreja com 10.000 pessoas? O que seria de você se já chegasse como chefe no seu trabalho hoje? Sabe que nós precisamos avaliar o nosso coração, qual é a motivação do nosso coração. Os processos trabalham as nossas motivações. Eu falo para Deus, obrigado, Senhor, porque hoje isso nos poda, isso nos trata. Para que o nosso coração nunca se perca. Deixa eu falar algo para você, meu irmão e minha irmã. Você nunca pode parar de ter um coração de servo. Por mais que o Senhor te entregue, o teu coração precisa ser o mesmo, e o mesmo, e o mesmo. Você não muda por aquilo que você recebe. Você não muda por aquilo que Deus te entrega. E eu percebo que José não mudou a sua essência. Sabe que é muito importante nós entendermos que a vida ela é feita de estações. E nós precisamos aprender a reagir a cada estação. Eu costumo dizer na minha casa que nada nasce grande. E eu observo hoje o quanto as pessoas estão desistindo do Evangelho. É terrível quando você vê a estatística dizendo que a maioria, 80% de pessoas que são hoje, que estão afastadas, que são ateus, é porque um dia elas foram cristãs. É como se elas estivessem entrando na contramão, porque a gente acha que viver uma vida com Deus é estar fora das aflições. A gente encara como se Deus tivesse que fazer tudo o que a gente quisesse, mas um bom pai sabe dar limite. Um bom pai sabe dizer não. E quando você aprende a reagir bem às estações, o Senhor vai te promovendo. Às vezes a gente quer receber essa promoção fazendo um cursinho. Eu vou aprender a falar melhor para resolver, eu vou fazer alguma coisa. Não. Sabe que na vida com Deus não é sobre o quanto você estuda para ser promovido. Mas na vida com Deus é o quanto você renuncia. É o quanto você serve. Jesus falou para os discípulos, vocês querem ser o primeiro? Então sejam os últimos. Vocês querem ser uma influência? Lave os pés uns dos outros. Comecem a aprender a servir. John Maxwell diz que
A vida é 10% do que acontece comigo e 90% de como eu reajo a isso. Como você tem reagido à sua vida com Deus? Será que não está na hora de enraizarmos? Será que não está na hora da gente se permitir ser podado? Se José conseguiu, meu irmão, minha irmã, chegou a hora de você vencer também. E não é sobre uma palavra motivadora, não é sobre trazer uma palavra que incentive, não. Nós estamos estudando a palavra de Deus. José foi um grande homem de Deus. E o Senhor está levantando homens e mulheres que tiveram passados difíceis. Famílias que não foram estruturadas para poder formar novas estruturas na nova geração que está se levantando. Eu acho que você não acreditou muito, então, por favor, pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e fala para ela, para de dar desculpas. O Senhor tem algo novo para você. Sabe que nós temos uma grande dificuldade de entender qual é a nossa estação. Existem estações e essa plantinha que está aí do seu lado, que é essa pessoa, ela está vivendo uma estação da vida dela. E você não pode comparar a sua estação com a dela. Nós temos uma grande barreira dentro de nós de aceitar que cada um vive um tempo. Sabe que eu observo na igreja? Que existem mulheres que estão na estação de filhos pequenos. E hoje eu estou com meus filhos grandes, então eu quando converso com elas eu encorajo. Eu falo, fiquem tranquilas, só vai piorar. Fiquem calmas, daqui a pouco suas guerras serão outras. Porque a gente observa que cada um está vivendo uma estação. Se você observar espiritualmente, também cada um está numa estação. Tem uns que estão buscando mais a presença de Deus, outros estão afogueados. Você sabe que se alguém da sua fileira estiver afogueado, a fileira inteira pega fogo? Não, vou falar de novo que você não entendeu. Quando um está afogueado na fileira, a fileira inteira pega fogo. Olha para a sua fileira aí e fala para ela assim, é eu que vou queimar hoje aqui. Nós não podemos nos comparar e talvez você esteja falando, pastora, eu gostaria hoje de estar no seu lugar, eu gostaria de estar ministrando a palavra. Ok, receba a preparação de Deus para chegar nesse lugar. Eu me lembro que quando a igreja... Receba! Eu percebo... Prepara para o processo. Mas eu me lembro que eu comecei a ministrar quando não tinha ninguém para ouvir. Vou falar de novo para você entender. Às vezes nós queremos algo pronto, que alguém construiu, mas não queremos pagar o preço de construir. Às vezes nós não celebramos o que uma outra pessoa está conquistando, porque a gente não quer pagar o preço de conquistar. Quantos de nós hoje não estamos vivendo fora da nossa estação? Existem estações, irmão, que você vai poder sair. Existem estações que você vai precisar ficar em casa. Existem estações que você vai ser chamado para algo. Existem estações que parece que vão ter esquecido de você. Nós precisamos aprender a enfrentar os processos. Rick Warren diz que o modo como você enxerga a sua vida molda e define você. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, o óculos que você coloca define a sua trajetória. Só que eu observo todos os 6 que José viveu e é muito parecido com os nossos. Mas agora eu queria falar um pouquinho com você sobre as certezas que José teve. Nós vamos enfrentar todas as estações, mas qual é a certeza? O que José fez que deu certo? Todas as vezes que eu olho alguém bem-sucedido, eu quero aprender com elas. Eu quero saber o que elas fizeram de errado para eu não errar. O que elas fizeram certo para eu poder acertar também. Quais foram as certezas de José diante de todas as estações que ele viveu? Hebreus 11, 22, abra comigo a sua Bíblia.
Diz que foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Sabe que até o fim da sua vida, José, ele deu direções. Uma pessoa que governa, ela vive de forma intencional. Por mais que a vida venha nos surpreender com situações que escolhemos, que não pedimos, não desejamos, José foi um exemplo que, independente de como foi o seu passado ou a estação que vive, ele reagiu de forma positiva e experimentou a restauração. A primeira certeza que José viveu foi que Deus está conosco em todas as estações. Sabe que eu amo caminhar com pessoas que amam a Deus, porque o relato delas é sempre o mesmo de José. Existem mulheres de oração, existem famílias que servem a Deus, e quando você senta com eles à mesa e conversa, eles falam a mesma frase de José. Sabe que Deus, ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. E nós precisamos entender isso, porque tudo que o inimigo vai tentar fazer é trabalhar na nossa mente para que a gente se sinta abandonado e sozinho. Ele vai tentar trabalhar em nós um espírito de orfandade. Ele vai tentar mostrar que Deus esqueceu de nós, que Deus nos abandonou, que Deus não nos ama. José tinha tudo para voltar para esse lugar, porque a sua raiz familiar foi muito dura e muito complicada. Mas José precisou amadurecer. E no amadurecimento ele descobre que com pessoas ou sem pessoas, na cisterna, na prisão, na casa de Potifar sendo treinado, ele entende que Deus nunca o deixou. Gênesis 39, versículo 2, a palavra diz: o Senhor estava com José. O Senhor estava. Por isso ele era bem sucedido. Observa que tudo que José colocava à mão, ele era um sucesso. Irmãos, se por acaso a sua vida não está sendo bem sucedida, você vai precisar reavaliar se você está com o Senhor. Porque por mais que você esteja vivendo os processos de Deus, quando você está com Ele, você supera os problemas. Sabe, não é motivo da gente desistir, cair. Jó conseguiu fazer a proeza de amaldiçoar o próprio Deus. Porque Jó não tinha percebido que ele estava sem Deus. Muitas das vezes nós amaldiçoamos a Deus, amaldiçoamos o processo que estamos vivendo. Só que mesmo em todos os processos da nossa vida, a bênção não sai da nossa vida. Aonde colocamos a mão, precisamos ser abençoados. E a palavra diz: o Senhor estava. A grande chave da nossa vida é que nós podemos estar no fundo do poço, nós podemos estar no fundo do abismo, mas nós conseguimos sentir a presença de Deus ainda que estejamos lá. O salmista Davi fala isso: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer a mal nenhum, porque eu sei que tu estás comigo. Você pode estar passando por muitas aflições, talvez um diagnóstico médico, talvez um problema familiar, talvez um problema emocional, depressão, ansiedade. Talvez você esteja dizendo: pastora, eu não sei, parece que minha vida acabou, mas não. O Senhor está dizendo: não é hora de parar, eu estou com você. E à medida que você avança, você começa a ter sucesso. Você começa a abençoar a vida de outras pessoas mesmo no processo. Você já reparou que quando nós estamos sendo processados, nós ajudamos outras pessoas no mesmo processo que a gente está? Não, só eu, né? Eu me lembro que quando eu estava no processo de depressão, eu falava para as pessoas: calma, Deus vai te tirar. E eu falava para Deus: e eu? Às vezes você vai dar algum conselho familiar para alguém e você diz: e eu? É assim ou não é? Deus, ele coloca você para ajudar as pessoas naquilo que você também está passando. Então tenha certeza disso, Deus está com você. A palavra do Senhor diz que a terra está cheia da sua glória. Cada movimento que você sente, a alegria que você sente, ou um sentimento
Irmãos, eu não quero nem que você imagine como será a terra sem a glória dele. A palavra diz que as pessoas vão tentar se matar e não conseguirão. Nós precisamos enxergar. Deixa eu falar algo para você. Hoje você acordou, você se alimentou, você tem pessoas que te amam. Você precisa enxergar que Deus está com você. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado, fala para ela: nós estamos juntos desfrutando da presença de Deus. Não, eu quero desafiar você. Levanta do seu lugar e vai abraçar alguém. Vai, isso, irmão, levanta em nome do Senhor Jesus, levanta. Vai abraçar alguém e fala: você não está sozinho, Deus está com você, não temas, o Senhor cuida de você. Temer porque se eu estou guardado, perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti, Senhor. Por mais que estejamos nos sentindo só, a certeza que José teve é: Deus está comigo. Ei, deixa eu falar algo para você. Você pode estar na cisterna, você pode estar no tempo de treinamento, o Senhor não te deixou. A palavra diz mais: ainda que seu pai, ainda que sua mãe te deixe, todavia Ele nunca te abandonará. Eu amo saber que o amor de Deus supera o amor de uma mãe. Pode uma mãe que amamenta deixar seu filho? Pode. Mas o Senhor nunca nos abandona. O Senhor estava contigo nos momentos mais tristes, o Senhor estava contigo nos momentos mais alegres. Ei, o Senhor nunca deixou você, Ele é o seu melhor amigo. Irmãos, você pode ter muitos amigos, mas nenhum deles supera o que Jesus é. Eu amo poder acordar e sentir a presença de Deus. Eu amo poder conversar com Ele. Ontem eu estava assistindo Sui. Continua adorando a Jesus do jeito que você adorou ontem. Eu estava vendo o culto do Connect ontem, dos adolescentes, e a Sui ministrando. Eu sentia Jesus na minha casa. O poder dele, o poder invadiu minha casa, o meu quarto. Eu falei: amor, existe uma graça, existe um poder, porque não somos mais órfãos, nós somos filhos. E quando somos filhos, nós podemos falar: Abba, Pai, querido Pai, Paizinho. Não coloque mais tantas expectativas em pessoas. A pessoa que está do seu lado, ela é maravilhosa, mas ela não é Deus. O seu marido pode ser perfeito, não é perfeito, mas ele não é Deus. O seu filho pode ser um tchuc, mas não é Deus. A sua igreja, ela pode ser maravilhosa, mas as pessoas erram. Nós precisamos aprender a voltar a confiar em Jesus. Confiar que enquanto estamos aqui, Deus está alcançando os nossos filhos. Enquanto nós estamos aqui, Deus está entrando dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, está limpando os ambientes. Eu preciso acreditar que Deus está comigo em todas as estações. Deus está em todos os lugares. Só que nem todos os lugares desfrutam da presença de Deus. Sabe que
Nós precisamos reconhecer que Deus está nos lugares. Nós precisamos voltar a ser contemplativos. Nós precisamos voltar a sentir a Ele. Segunda Crônicas 15:2 diz: o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Sabe que Deus não nos criou para que a gente possa rejeitar Ele. Só que hoje nós estamos abrindo mão da presença de Deus. Nós estamos colocando pessoas no lugar de Deus. Nós estamos colocando coisas no lugar de Deus. E é quando nós colocamos outras coisas no lugar dele, ele nos abandona. É por isso que nós fomos criados à imagem e semelhança para ter relacionamento com ele. É eu que preciso querê-lo. É eu que preciso desejá-lo. Hebreus 13:5 diz: Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. João 16:3 diz: além disso, Jesus disse: em mim vocês tenham paz. Jó 22:21 diz: sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade virá a você. Eu acho que nós precisamos nos reconciliar com Deus. Para que a nossa vida flua, para que a nossa vida ande, nós precisamos andar com paz em Deus. Nós precisamos experimentá-lo como nunca antes. Salmo 119, 165 diz: os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Nós precisamos voltar a buscar o Senhor, ler a sua palavra, meditar nele de dia e de noite. Nós precisamos entender que tudo que conquistamos, conquistamos em Deus. Então a paz que você só tem porque está em Deus. Quando você sai de Deus, você perde a paz. A bênção que você conquista em Deus. Quando você sai dele, você perde a bênção. Só que nós estamos querendo ter um relacionamento de uma forma ruim, aonde só desejamos o que Deus pode dar e não o que ele realmente é. Só que José, mesmo sem nada, José numa cisterna, sem água, ele teve a certeza que Deus era tudo o que ele precisava. Sabe que tem horas na nossa vida que você vai precisar entender que Deus é tudo o que você precisa. Segunda certeza que José teve foi que nós fomos chamados para servir, independente da estação. Gênesis 39, versículo 3 e 4 diz: Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. Alguns anos atrás, o Senhor, além de dar um nome para a igreja, para viver o ano que a igreja vai viver, o Senhor costuma liberar na minha vida um nome que Ele quer que eu viva. E no ano passado eu fiquei muito perplexa, porque Deus entregou a palavra para mim, intensidade. Sabe que do ano passado para cá, eu comecei a viver intencionalmente e com mais intensidade. Se eu caminhava 1 milha, eu comecei a caminhar a 2ª milha. E Deus começou a trabalhar em mim que nós nos tornamos resistentes quando passamos a estar mais intensos, independente das circunstâncias. Eu observo pessoas que, quando o problema chega, elas desaceleram, e isso é um grande problema. Elas acham que irá resolver o problema, elas pararem, elas desistirem. Só que Deus não chamou você para retroceder, Deus chamou você para avançar. E José nos ensina isso. Nós fomos chamados para servir independente da estação. Alguns falam: pastor, eu entrei numa estação muito difícil. Ok, continue servindo. Pastor, eu estou numa estação muito boa. Ok, continue servindo. Sabe, você não pode parar por conta dos problemas, você não pode parar quando tudo está bem. Já parou para analisar que nós paramos por qualquer coisa? Isso é cultural nosso. Isso é um grande problema. Nós começamos o ano muito empolgados. Quando está no meio do ano, a gente já desacelerou. Nós começamos uma faculdade, chega no meio do ano, nós trancamos ela. Parece que a gente vai retrocedendo por conta dos problemas que vão se levantando. Só que José não esperou a vida ficar perfeita.
Nós colocamos a desculpa, quando minha vida tiver, pastora, fluindo bem, eu vou mergulhar no meu chamado. Esquece. Pastora, quando eu estiver me sentindo bem, eu vou para a igreja. Esquece. Sabe que existem momentos que eu venho ministrar a palavra que você não sabe, mas eu posso ter chorado 5 minutos antes de subir. Eu posso ter chegado falando que eu não gostaria de ter vindo. Eu posso ter vindo com problemas familiares. Eu posso ter vindo com muitas coisas nas costas. Mas quando eu chego ali eu falo, eu não vivo por aquilo que eu sinto, mas eu vivo por um propósito. Você não pode parar. Não espera as coisas estarem do jeito que você gostaria para fazer. Sabe, eu percebo pessoas que, pastor, eu não sei qual é o meu dom. Eu não sei o que Deus me chamou para fazer. Você não encontra o seu dom procurando, você encontra o seu dom servindo. E você sabe que quando fala de servir, graças a Deus eu e meu marido gostamos disso. Por isso que você precisa casar intencionalmente. Case-se com pessoas que estão caminhando para o mesmo propósito que você. Porque quando nós falamos, nós amamos a Deus, nós não falamos para Deus o que nós queremos fazer. Quando nós amamos a Deus, nós falamos o que precisamos fazer. A gente encara qualquer coisa. Se me colocar para ficar na recepção, eu vou amar. Sabe por que eu estou pregando hoje aqui? Porque você ainda não veio pregar. Sabe por que muitas coisas ainda estão paradas na igreja? Que talvez você olhe e fale, por que isso não está funcionando? Porque você ainda não foi fazer funcionar. Nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos aceitar a servir novamente com um coração puro. Um coração puro, as nossas mãos limpas. Deus está nos chamando para voltar à essência. Eu me lembro que quando nós começamos a ingressar no ministério, tudo para nós era motivo da gente estar na igreja. E hoje eu vejo cristãos que não gostam de estar nesse lugar. Parece que ficou suficiente só vir para o culto. Só que existem tantas coisas que podemos abençoar a vida dos outros, tantos cursos que estão existindo na igreja. Você pode estar participando. Quantas áreas, irmãos, muitas coisas acontecem aqui durante a semana. Se você não faz, não é porque não pode, é porque você não quer. Não tem muito amém, irmão, não tem. Porque a gente quer botar desculpas. A gente quer dizer, quando Deus me chamar, quando algo... Não, você não encontra o seu dom procurando, você encontra o seu dom dizendo, eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer. O potencial de uma pessoa não é descoberto estudando, mas o potencial de uma pessoa é descoberto servindo. Sabe que você não inspira pessoas apenas falando, você inspira as pessoas servindo. Nós precisamos voltar a ter o coração de servo. Só um coração de servo consegue governar. Só um coração humilde. Sabe que quando você serve, é quando Deus trabalha o seu orgulho. Deus trabalha a soberba. Deus começa a trabalhar em você quando você começa a servir os outros. Quando você começa a fazer por alguém. Sabe que o pastor falou de manhã, quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver. Nós amamos ser servidos. Nós queremos sempre que tenha alguém com o ouvido pronto para nos ouvir. Nós queremos sempre estar na posição de receber. Nós estamos nos tornando cristãos mimados. Me dá, me dá, me dá. Mas eu pergunto para você nessa noite, até quando você vai querer receber e você não vai começar a dar? Quantos anos vai demorar daqui para frente para você começar a fazer pelo próximo? Um cristão não será reconhecido de verdade por sua prosperidade, mas ele será reconhecido por causa da sua generosidade. Vou falar de novo para você segurar na mão do seu irmão e declarar sobre ele. Um cristão não será reconhecido pela sua prosperidade, mas sim pela sua generosidade. Um cristão de verdade não é aquele que é próspero. Um cristão de verdade é um cristão generoso. Você quer conhecer um cristão autêntico?
Ele é generoso. Terceira certeza que eu aprendo com José é que Deus é especialista em transformar caos em bênçãos. Vou mudar um pouquinho a palavra caos e vou dizer: Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Eu amo porque José nos prova isso. Gênesis 47, do 5 ao 8, fala: agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida de vocês que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrar todo o palácio e governador de todo o Egito. Quem diria que um homem jogado na cisterna, preso, visitando a casa de Potifar, vivendo tantos processos, no fim das contas iria se tornar o governador do Egito? Você não tem ideia do final que Deus tem para você. Se nós pudéssemos ver, a gente não desistiria. José, ele perseverou e ele conseguiu chegar diante dos seus irmãos. Sabe tudo aquilo de ruim que você viveu até hoje? Existem pessoas que falaram: essa não tem jeito, vai estar perdida. Esse não tem jeito, a vida dele está destruída. Essas mesmas pessoas que lançaram palavras contrárias para você, vai te procurar, porque o Senhor está liberando uma bênção especial para você. Sabe aqueles que um dia falaram: você com Deus é impossível. Ei, o Senhor, Ele é especialista para transformar maldição em bênção. O seu nome, eu quero profetizar, o seu nome vai ser conhecido pelos seus familiares, vai ser conhecido no mundo diante daquilo que Deus está transformando na sua vida. Muitos de nós já estamos desesperançosos. Quantos de nós não chegamos aqui e falamos: não tem mais jeito? Eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, tem jeito sim. Quando Deus ele entra na nossa vida, há solução para todas as coisas. Se existe alguma área que não está andando, se existe um diagnóstico médico dizendo que para homens estão falando não tem jeito, para Deus tem jeito sim. Há um nome que está acima de todo nome. Há um Senhor poderoso que está cuidando de você. Basta uma palavra alcançar você e Ele transforma toda a maldição em bênção. Existe uma bênção na sua vida e é isso que José fala. Não se preocupem, não se aflijam, não fiquem preocupados. Parece que vocês que me mandaram para esse lugar, mas no fim foi Deus que me mandou para ajudar vocês. Uau, o Egito estava entrando em fome, não tinha mais comida. José ele começou a governar o Egito. Enquanto as pessoas estavam pensando em comer o fruto, José estava pensando em guardar a semente. Sabe que a mente de quem governa está muito lá na frente. Enquanto um povo está querendo comer um tempo de fartura, José estava pensando: o que eu faço com as sementes que estão caindo da mão desse povo? Sabe que Deus, Ele quer transformar a nossa vida, mas nós precisamos crer. Nós precisamos ter essa certeza. Olha o que diz Gênesis 50:20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Sabe que todo mal que tentaram contra mim, aquele louvor, em bem transformou. Você é um bem que o Senhor transformou. Sabe, você chegou até aqui, um dia qualquer coisa lançada contra você se transformou em bem. Uma mente que governa, ela entende que todas as coisas ensinam algo. Nós não precisamos ser vítimas da vida, uma vida inteira. Sabe, você não precisa dizer: sabe por que minha vida não anda, pastora?
porque lá atrás eu não tive. Sabe por que eu não tenho, pastora? Porque eu não vivi, porque não me deram, porque não olharam para mim. Não! Uma mente que governa entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você está aprendendo nessa noite, você está aprendendo com as estações, você está aprendendo com os processos, irmãos, e é muito processo. Nós estamos há 10 anos na Save, né? E eu me lembro que eu já vivi processos muito duros, que eu pensei, eu acho que agora eu vou morrer, eu não vou mais aguentar. Existiu processos, irmãos, que a gente viveu, que se eu for contar para você, você vai rir. Você vai dizer, deve ser brincadeira. Existiu processo na nossa vida que o pastor olhou para ele e falou, gente, eu acho que eu estou ficando verde. Vocês têm ideia do que é isso? Não, vocês não têm ideia do que é isso. A nossa emoção, a nossa alma estava tão conturbada, que teve momentos da nossa vida que a gente não sabia o que estava acontecendo ao nosso redor, mas a gente precisava olhar para o alto. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu preciso entender que Deus está cuidando de todas as coisas. E aquilo que não te mata, irmão, te fortalece. Você cria anticorpos para vencer. José olhou para os irmãos e conseguiu liberá-los, conseguiu perdoá-los. E eu fico impressionado porque tem cristão hoje que não perdoa. Como você vai viver uma vida que, uma mente que governa, se você ainda está preso a pessoas? O perdão não é uma opção para o cristão. Eu não vou escolher perdoar, eu preciso decidir perdoar. Existem coisas que Deus vai exigir de você no processo, que você vai ter que aprender a liberar, como José fez, olhar para os irmãos e falar, vocês me jogaram na cisterna, não tem problema, foi para que eu hoje alimentasse vocês. Mas isso vai exigir muito de nós. Vira para o seu irmão que está aí do seu lado, ou vira para o de trás e fala, você não está morrendo no processo, você está aprendendo no processo. Vira para essa pessoa agora do outro lado seu e fala, você está aprendendo no processo. E a última certeza, a quarta certeza que José teve, é que Deus, Ele sempre surpreende com o melhor. Eu amo a palavra de Deus porque a palavra de Deus diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E a palavra do Senhor diz que os caminhos nossos não são os caminhos de Deus. A gente pode planejar algo muito bom, mas nunca supera os caminhos e os pensamentos de Deus. E Gênesis 45:20 diz, não se preocupem com seus pertences, pois o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. Gênesis 46, versículo 3 diz, eu sou o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu amo saber que Deus, Ele não está parado nas nossas limitações. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai te surpreender essa semana ainda com algo. Eu estou com muita expectativa do que Deus vai fazer nesses próximos dias. Eu estou muito empolgada, porque Deus, Ele não está limitado, por mais que a gente tente colocar Ele numa caixinha. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, assim diz o Senhor. E os meus caminhos não são os vossos caminhos. Existe algo que você não espera, que Deus está a ponto de fazer. Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala, tem novidade vindo por aí. Tem coisa boa chegando por aí. Ei, eu sinto cheiro de chuva. Eu sinto que algo novo está chegando. O melhor está por vir. E eu quero profetizar na sua vida. Vai vir sobre seus negócios, vai vir sobre sua saúde, vai vir sobre as suas finanças, vai vir sobre o seu ministério. Algo novo o Senhor está liberando para você. Eu vivo esperando
novo de Deus. Eu acordo dizendo: Pai, eu espero em Ti. Algo novo está chegando. Só que entenda, Deus não explicou as estações para Jó, não. Então para de ser Jó, irmão. Para de querendo ter spoiler. Deixa na mão de quem sabe, deixa na mão de quem entende. Sabe que a vida de Jó foi completamente restaurada. Quando eu olho a vida de José também foi completamente restaurada. E quando eu olho a sua vida, eu também vejo sua vida completamente abençoada. Se você chegou até aqui, Deus tem um plano para você. Pastora, mas eu estou na cisterna. Aguenta firme. Essa fase vai passar. Pastora, mas parece que eu estou sendo esticado. Bem-vindo. Nós estamos todos num campo de treinamento. E deixa eu falar algo para você, meu irmão e minha irmã. A cada tarde que eu vejo no domingo, a igreja cheia de novos líderes, eu começo a perceber que o Senhor está esticando, porque nós estamos num campo de treinamento. E eu quero profetizar que ministerialmente a igreja aqui nessa região vai haver uma explosão nesse lugar, aonde novas vidas chegarão, novos Josés chegarão, novos homens, novas mulheres, novas crianças, e nós iremos sim alargar a nossa tenda para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, e você faz parte dessa mente que governa. A tua mente governa, a tua mente governa. E é por isso que você chegou aqui, porque o Senhor está juntando os Josés para planejar o plano para o futuro. Nós estamos começando a sentir o que Deus está fazendo, e o Senhor acredita em você. O Senhor está começando a liberar sonhos, e eu profetizo sobre você que os jovens terão sonhos, os mais velhos terão visões. Esse lugar que pode parecer que ainda está pequeno, está se tornando grande nessa região. E o Senhor vai liberar sobre você estratégia, visão do que precisa ser feito nesse lugar. Deus vai te dar estratégia de como fazer esse lugar crescer. Deus vai te trazer o coração dele, para que você possa expandir o reino. Nós chamamos, Senhor, o teu reino. Venha o teu reino, venha o teu reino, e que seja feita a tua vontade aqui na terra, como já é no céu. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar e pegasse a mão de alguém que está do seu lado e falasse para ela: nós vamos orar para que a nossa mente seja liberada nessa noite, para que nessa noite nós vamos começar a desfrutar sonhos, visões. Eu vejo o Senhor me mostrar que existem pessoas que vão ter visões nessa noite. Eu vejo o Senhor me mostrar pessoas tendo muitos insights. Eu vejo como se fosse uma chuva do céu. O Senhor mostrando uma nova estação, mas você vai precisar quebrar toda a barreira. Você vai precisar entender que você é improvável, sim, mas escolhido. E o Senhor vai liberar sobre você coisas que Ele vai fazer nesse lugar, vai fazer na sua casa, vai fazer na sua família, que vai começar lá, mas vai refletir aqui. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo de receber, mas também não fale do sonho para qualquer pessoa. Não abra o seu coração para qualquer um. O Senhor vai liberar coisas preciosas, mas você não vai poder contar para todo mundo. Alguns não irão entender, mas o Senhor está preparando pessoas que vão te ajudar, que vai te promover, que vai dizer: eu vou te ajudar. O Senhor está levantando muitos Timóteos, mas o Senhor também está levantando muitos Paulos. O Senhor está levantando uma geração de homens e mulheres que estão renunciando à sua própria vida, que estão renunciando ao seu próprio eu, e por isso o Senhor vai te presentear com uma nova visão, com uma nova percepção. Eu sinto,
céu aberto sobre aquilo que Deus vai fazer na sua vida nesse novo tempo. Mas para isso você vai precisar acreditar. É para você, é para você. O melhor está por vir. Homens e mulheres que não receberam a estrutura que quiseram. Homens e mulheres que estão aqui no nosso meio, que estão falando, eu nunca tive, pastora. O Senhor está dizendo, eu escolhi você. Eu tenho um propósito para você. Eu caí na Save de paraquedas, não foi de paraquedas, não. Você caiu na Save por um propósito. O Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece a sua motivação. O Senhor está começando a fazer queimar de novo. E o Senhor está dizendo, não tenha medo, eu sou o seu Deus. Não te afrontes, eu sou o teu Deus. Se você acredita que Deus está te chamando para governar nesse tempo, eu gostaria que você viesse aqui na frente, que eu quero orar por você. Se você acredita que Deus está te chamando para algo que você não está entendendo, o Senhor está liberando o destino de muitas pessoas. O Senhor está tirando você de muitas estações hoje. Ele está te promovendo, Ele está te colocando novas vestes. Ele está colocando em você novas ferramentas para ir para o próximo nível. Ele está colocando novas roupas. Ele está ajustando a armadura. Deixa eu te falar, a armadura que é de Saul, não cabe em você. O Senhor está te chamando para viver algo novo. Ele está mexendo no seu corpo. Ele está mexendo na sua forma de pensar. Pastora, por que Deus está fazendo isso comigo? Porque Ele está te fazendo governar. Você está recebendo uma mente que governa, mas Ele está querendo trabalhar seu coração. Ele precisa fazer você ter o coração de carne. Eu gostaria de chamar a liderança da igreja e gostaria que vocês pegassem o óleo ungido, porque eu preciso que vocês unjam essas pessoas. O Senhor está chamando vocês para sentar na mesa para ver o futuro. Vocês foram excluídos da mesa por muito tempo. Vocês foram tirados da mesa. Pessoas não acreditaram em vocês. Pessoas tiraram vocês. E é por isso que na hora que o óleo foi ungir, pegaram o óleo para ungir, você falou, eu não fui. Eu não fui. Se esqueceram de mim nesse dia. E o Senhor está dizendo, eu estou vendo aonde você está. Coração de verdadeiros pastores. Coração de pessoas que amam vidas. O Senhor está olhando para você e está dizendo, vem para a mesa. Chegou a hora do óleo da unção escorrer sobre você. Não foi no dia que você queria. Não foi na hora que você queria. Porque não era o seu tempo. Eu nunca chego atrasado. Eu nunca chego atrasado. O óleo vai ser derramado hoje. E assim como Samuel fez, eu faço hoje. Temendo a presença daquele que vive e reina para sempre.
dizendo: chamem Davi hoje, porque hoje muitas pessoas serão ungidas para ter uma mente de governo, uma mente que irá governar, que irá reinar. Pode preparar, que o peso da unção vai cair sobre você, o peso da glória vai encher você. A mesma unção que está sobre esse lugar vai encher você, vai encher teu espírito. Hoje você se identifica: sou eu, é pra mim, sempre foi por mim, Ele não me abandonou. O Senhor diz: é você, é sobre você. Eu quero você. Chama Davi para sentar na mesa, porque enquanto ele não vir, não terá novo rei nesse lugar. Sente a presença dele. Sente a presença dele. Mais fogo, mais fogo. Mais fogo. Desce fogo, Senhor. Desce na machora, cotarabaçô. Ele está te ungindo nessa noite. O Senhor me diz: eu estou ungindo, eu estou ungindo. Vai cair óleo, derramando óleo. Está descendo óleo, está descendo óleo, está descendo. Está descendo óleo, o peso da glória. O peso da glória. Você vai vir para a mesa. Você vai sentar na mesa. Chama Davi, chama Davi, chama Davi, chama Davi. Onde está Davi? Onde está Davi? Onde está Davi? Ele não olha a aparência, ele não olha estatura, ele não olha estatura, ele não olha a estatura. Se prepara aí como Davi foi preparado. Samuel está dizendo: chama Davi, chama Davi para governar nesse tempo. O óleo da unção está caindo sobre você. O óleo está descendo sobre você. Chama Davi para a mesa, chama Davi para a mesa, chama Davi para a mesa. Desce, desce com a unção. Desce com a unção, desce com o óleo. O Senhor está me mostrando o ministério sendo destravado. Ei, catarabassou, hoje, tentaram te matar. Ei, tentaram te lançar lá. O Senhor te tira, o Senhor te tira, o Senhor te chama. É tempo de governar, é tempo de governar. É tempo, é tempo, é tempo de governar. É tempo, é tempo. Chama Davi pra mesa. Chama Davi pra mesa. Chama Davi.